Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Hoje é a nossa quarta aula, querido. Quarta aula. Hoje é a nossa quarta aula e nós vamos estar falando mais uma vez sobre ouvindo a voz de Deus. Lembrando que domingo às 10 horas da manhã nós temos lá a nossa escola, né? A Escola do Sobrenatural Marcados pelo Espírito. E creio que o que Deus vai derramar nesse domingo vai ser algo muito poderoso, muito forte. Ele vai selar, né, essa lição de uma maneira muito grande. Então você não pode perder a aula de domingo. Amém? Hoje nós vamos falar mais um pouco sobre ouvindo a voz de Deus, né? E o interessante é que muitas das vezes a gente fala de ouvir a voz de Deus, a gente é muito teórico, né? E a gente precisa colocar esse ouvir a voz de Deus no nosso dia a dia. E nesse momento eu gostaria que você fechasse os seus olhos na sua casa e vamos orar ao Senhor, colocar mais essa lição diante do Deus Todo-Poderoso, pedir a Ele para que venha direcionar tudo através do Espírito Santo. Amém? Feche os teus olhos agora, aí onde você está, e seja alcançado pelo Espírito Santo de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, milagres provêm de Ti, maravilhas provêm de Ti. E nesta hora, meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor que, através do Teu Espírito Santo, no poder do Espírito, o Senhor possa estar alcançando cada vida, alcançando cada pessoa, alcançando, ó Pai, essa pessoa que, através desse celular, através dessa televisão, que está ouvindo e vendo, ó Pai, essa ministração desta noite. Sejam elas tocadas pelo Teu Espírito, sejam elas impactadas pelo Teu Espírito, e que o Senhor, nesta noite, venha, Senhor, nos treinar para que nós possamos mergulhar na Tua presença, nos treinar para que nós possamos entender o verdadeiro propósito do Senhor para as nossas vidas. Por isso, meu Deus e meu Pai, nesse momento, ó Pai, é o momento, ó Pai, de conectarmos com o céu. Neste momento é o momento de mergulharmos, ó Pai, na unção do Teu Espírito. E nesta hora, meu Deus e meu Pai, eu clamo a Ti, para que o Senhor venha nos envolver. Envolva-nos, ó Pai, com o Teu poder. Envolva-nos, ó Pai, com a Tua graça. Envolva-nos, ó Pai, de uma maneira poderosa, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira grande, de uma maneira tremenda, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Seja bem-vinda a mais uma das nossas aulas, né? Hoje nós vamos estar falando mais uma vez sobre ouvindo a voz de Deus, né? Nós tivemos a primeira aula ouvindo a voz de Deus, depois tivemos uma ministração com a pastora Claudenice. Vamos estar falando sobre ouvindo a voz de Deus novamente e depois, domingo, nós teremos mais uma ministração. Então nós teremos aproximadamente 4 horas e meia falando desse tema. E com certeza é um tema muito interessante. Eu gostaria de começar lendo um versículo das Sagradas Escrituras. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse ali em Colossenses capítulo 3, versículo 2, que vai ser o nosso início para que nós possamos caminhar um pouco mais nesse tema. Colossenses capítulo 3, versículo 2, diz o seguinte: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Olha que versículo maravilhoso. Mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas da terra, né? Esse versículo é aquele versículo que a gente tem que cravar aí no nosso coração e na nossa mente para que a gente possa estar lembrando sempre, né, que nós temos que manter o nosso pensamento nas coisas do alto, né, nas coisas dos céus e não nas coisas da terra. Mas aí a gente pergunta, mas como eu vou estar mantendo o meu pensamento, como eu vou estar conectado sempre às coisas dos céus? Eu preciso treinar os meus ouvidos para que eu possa ouvir o som dos céus, né? Nós precisamos treinar os nossos ouvidos, porque quando o meu ouvido ele é treinado para ouvir o som dos céus, eu consigo trazer para dentro de mim, né, as coisas do alto. Eu começo a caminhar, né, andando não pelas coisas da terra, mas eu começo a andar pelas coisas do alto. E as coisas que Deus tem para nós, para mim, para você, ela é infinitamente maior do que aquilo que nós mesmos desejamos para nós, né? E então nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Eu quero falar sobre 3 pontos aqui para que nós possamos aprender a ouvir a voz de Deus, né? A primeira maneira
para que eu possa aprender a ouvir a voz de Deus é através da palavra, né? Da palavra, né? Analisa para você ver. Se a Bíblia é a palavra de Deus, né? Nós cremos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, né? Foi inspirada por homens, aliás, escrita por homens, mas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, né? Se a Bíblia é a palavra de Deus, isso quer dizer o quê? Que toda vez que eu pego a Bíblia para ler, que eu pego a Bíblia para meditar, né? A boca de Deus está bem perto dos meus ouvidos. Então toda vez que eu pego a minha Bíblia, que eu vou para um lugar para meditar, ou que eu vou ler a Bíblia, ou a palavra de Deus, a boca de Deus, ela está muito perto dos meus ouvidos. E se a boca de Deus, através da palavra dele, né? Quando eu falo, por exemplo, as pessoas que estão ao meu lado, perto de mim, elas estão ouvindo aquilo que sai da minha boca. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, então dentro da Bíblia tem o quê? Aquilo que está saindo da boca de Deus. E aquilo que está saindo da boca de Deus, né, está bem próximo dos meus ouvidos. Né? O interessante é que a Bíblia diz ela fala em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, olha o que ela fala. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Olha para você ver, a própria Bíblia, ela atesta que a Bíblia é inspirada por Deus. Né? Ela é testemunha dela mesma. Né? E diz o seguinte, toda a Escritura é inspirada por Deus para o ensino. Então, a Bíblia ela vai nos ensinar. Então, eu posso aprender com a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Né? A Bíblia ela é útil para o ensino, para a repreensão. E aqui está um ponto, porque muitas das vezes nós queremos só o bom de Deus. Né? Nós não queremos quando Deus puxa as nossas orelhas. E muitas das vezes Deus vai puxar a minha orelha, muitas das vezes Deus vai puxar a sua orelha, através da palavra dele, ele vai nos repreender. E por que Deus nos repreende? Para que nós possamos caminhar da maneira que Deus quer que nós venhamos caminhar. Né? Outra coisa, a palavra de Deus, ela é útil para a correção. Né? Para a correção, né? Corrigir o quê? Geralmente aquilo que está errado na minha vida. Aquilo que não está tão certo na minha vida, aquilo que não está tão certo na tua vida. Então, a palavra de Deus, ela vem para corrigir, né? E ela vem para nos educar em justiça, né? Para que nós possamos ser educados na justiça de Deus, para que nós possamos estar nos parâmetros de Deus, né? E ela diz o seguinte, a fim de que o homem de Deus, aqui como fala homem, está falando de uma maneira genérica para homens e mulheres de Deus, né, sejam perfeitas e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Né? Então, para que eu possa ser habilitado para fazer a obra de Deus, é necessário que eu aprenda a encontrar Deus através da palavra de Deus. Né? Então, é de suma importância que nós venhamos a aprender, né? A meditar na palavra e que nós venhamos a gastar tempo, parte do nosso tempo, né? Na leitura diária da Bíblia. Né? É de suma importância que nós venhamos aprender a ler a Bíblia e não ler a Bíblia somente de maneira isolada, né? De maneira isolada, pegar esse versículo e ler aquele versículo como se fosse uma verdade absoluta. Não, a Bíblia, ela precisa ser estudada, né? Eu preciso pegar a Bíblia, eu preciso entender o que a Bíblia fala, eu preciso entender o que fala o livro de Gênesis, eu preciso entender o que fala no livro de Êxodo, o que fala o livro de Atos, eu preciso entender a Bíblia, então eu preciso ler a Bíblia. Né? Uma determinada pessoa uma vez falou o seguinte, eu me torno naquilo que eu leio. Eu me torno naquilo que eu leio. E isso é bem interessante. A pessoa sai, entra na faculdade, de repente a pessoa começa a estudar, né? Quer fazer medicina e começa então a estudar só livros da medicina, estuda, e ela se torna um médico. Da mesma maneira, o contador, da mesma maneira, aquelas pessoas do direito, né? Ela se torna naquilo que ela lê. Então, se eu
Se eu leio a palavra de Deus, se eu ouço, eu vou estar tão sensível à voz de Deus que eu vou aprender a treinar os meus ouvidos. Simplesmente lendo e meditando. Né? Quando pensa que não, eu estou lendo a palavra, eu estou meditando na palavra, de repente eu começo a ouvir o sussurro de Deus nos meus ouvidos. Né? Outra maneira que a gente pode aprender a ouvir a voz de Deus é através da paz de Cristo. E aqui existe um problema, porque às vezes as pessoas pensam, elas começam a analisar a paz como a situação momentânea dela. Aí ela fala assim, então agora eu tenho paz, né? Tá tranquilo, então agora tá tudo em paz, né? Tá tudo em paz. Né? Acontece, não, tá tudo em paz, tá pegando fogo, não tá em paz, aquela confusão toda, né? E paz não é isso. Paz é um estado de espírito. Só que eu não falei que uma das coisas para ouvir a voz de Deus, a paz, não, a paz de Cristo. E a paz de Cristo, ela é diferente da paz dos homens. A paz dos homens, muitas das vezes, é a paz que vai vir completa nas nossas vidas. Mas a paz de Cristo, ela vai fazer com que nós venhamos a viver um tempo, né? Um tempo maravilhoso com o Senhor. E o interessante é que a paz dos homens, quando ela vem sobre as nossas vidas, basta um problema, uma luta, uma adversidade, para que a paz dos homens ela deixe de existir. Né? E ela sai e ela dá lugar à ansiedade. Agora, a paz de Cristo não. Nós vamos aprender, quando eu tenho a paz de Cristo, eu vou começar o quê? A viver mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de adversidades, mesmo em tempos de luta, eu vou conseguir estar acima da adversidade, vou estar acima da luta, e eu vou, mesmo vencendo tudo aquilo, eu vou ter paz. Por quê? Porque não é uma paz gerada pelos homens, é uma paz gerada pelo próprio Cristo. Olha o que a Bíblia diz, né? Em João 14, 17, Jesus diz o seguinte, né? Deixo-vos a paz. E aí ele completa, a minha paz vos dou. Quer dizer, ele não estava deixando qualquer paz. Ele estava deixando a paz dele, a minha paz vos dou. E ele ainda continua assim, não como o mundo a dá. Então a paz, essa paz de Cristo, ela é diferente da paz dos homens. Né? Ela é diferente da paz dos homens. Em Colossenses capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Né? É interessante sobre essa questão da paz. A paz de Cristo, por exemplo, tem gente que confunde paz com momentos tranquilos, né? Eu orei e senti um momento tranquilo. Não, a paz de Cristo ela é diferente desse momento. A paz de Cristo é algo que Deus coloca dentro de você, Deus começa a falar no seu interior e Deus começa a te preparar, muitas das vezes, para você viver momentos de adversidade. Vou dar um exemplo aqui. Jesus no Getsemane. Jesus estava no Getsemane, Deus estava com ele, né? E Jesus estava vivendo momentos difíceis, né? Mas você não vê em Jesus ali a ansiedade. Você não vê Jesus perder o controle, mas você vê Jesus cumprindo o propósito do Senhor, né? E muitas das vezes Satanás quer tirar a paz. Hoje, uma das coisas que é mais usado para tirar a paz de Cristo de nós, né? Muitas das vezes é o ativismo nos dias de hoje. Hoje a igreja está assim, pilhada, a igreja está caminhando de uma maneira muito rápida, as coisas acontecem muito rápida, as informações estão acontecendo muito rápida, e eu preciso deixar Deus colocar a paz dele no meu coração. Né? Eu preciso deixar essa paz entrar no meu coração. Olha para você ver, Isaías capítulo 26, versículo 3 diz o seguinte, tu, eu e você, né? A Bíblia vai, tu guardarás em perfeita paz, né?
aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Né? A paz em Cristo, ela vai fazer com que eu venha a confiar em Deus. Vem com que eu venha fazer com que eu venha confiar em Deus. Então, veja bem, eu posso ouvir a voz de Deus através da palavra, eu posso ouvir a voz de Deus através da paz de Cristo, né? A paz de Cristo, né? Ver o tempo de Deus na minha vida. E outra maneira de eu ouvir a voz de Deus é através do Espírito Santo de Deus. Né? E quando eu falo ouvir a voz de Deus através do Espírito, aí eu volto novamente em 1 Coríntios capítulo 12, que fala sobre os dons do Espírito. Né? Primeiro dom do Espírito, né? Palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? Como eu já disse, é uma palavra específica para uma pessoa específica. Né? E eu preciso ser sensível à voz de Deus, e quando eu começar a entender isso, eu for uma pessoa que medito na palavra, eu sou uma pessoa que busca o Senhor, que procuro ter a paz de Cristo também em mim, né? A paz de Cristo, não a paz do mundo, a paz de Cristo em mim. Eu vou sensibilizar os meus ouvidos para ouvir a voz de Deus. E uma das coisas, e eu vou passar a cumprir o propósito de Deus aqui na terra, muitas das vezes através dos dons, né? E um dos dons é a palavra de sabedoria, né? Você pode ser usado de uma maneira específica, né? Na vida de pessoas específicas, né? Então, essa é a palavra de sabedoria. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele quer novamente ativar a igreja. Ele quer novamente ativar os filhos dele, né? Outra dom do Espírito, né? Maneira do Espírito falar conosco, que nós ouvimos Deus também, é através da palavra do conhecimento. E a palavra do conhecimento é o quê? Quando Deus traz à tona algo que está oculto, né? Algo que está oculto. O interessante é que esses dois dons, muitas das vezes, eles se confundem um pouco com o dom de profecia. Às vezes a pessoa está sendo usada por Deus, né? Na palavra de sabedoria, na palavra de conhecimento, e as pessoas confundem com o dom de profecia, que é um pouco diferente, né? O outro dom é o dom de fé. O dom de fé é o quê? É uma convicção sobrecomum que Deus coloca na tua vida, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas isso não vai acontecer, mas Deus te encheu de uma fé tão grande, de algo tão maravilhoso, que você vai contra todas as perspectivas, né? A gente pode ver o dom de fé na vida de Abraão, quando a Bíblia diz no livro de Romanos que Abraão, ele creu contra a esperança. E o que é crer contra a esperança? É crer contra todos os prognósticos. É crer contra tudo aquilo que está acontecendo, né? Tudo que está acontecendo, fala assim, vai ser o fim, não vai dar certo. Mas aí o que acontece? Deus te enche de uma fé tão grande, de uma fé sobrecomum, que você fala assim, não vai dar certo sim. E aí, quando você olha, realmente dá certo, né? Outro dom muito especial da maneira que Deus fala com a gente, e eu posso ouvir a voz de Deus, é através de operações de milagres. Né? Operações de milagres, né? Há uma diferença entre os dons de cura e operações de milagre, né? Às vezes você chega na igreja e fala assim, pastor, ou chega perto de algum irmão e fala assim, eu tô com uma dor no braço. E aí o pastor, ou o irmão, ou uma irmã, ou alguém da igreja vai orar por você e de repente você é curado. Aí você fala assim, não, fui curado. E isso é um milagre? Não, isso é uma cura. Né? Agora, o que é um milagre? Né? O que é operação de milagre? Milagre é justamente aquilo que os homens não conseguem explicar. Isso é um milagre. Às vezes chega um coxo na igreja e você vai orar por ele, você vai impor as mãos sobre ele e de repente aquela pessoa volta a andar, aquela pessoa volta a enxergar. Havia um laudo de um médico, havia algo testemunhado pelas pessoas e Deus, né, ele intervém ali naquele momento, né, naquela situação e algo sobrenatural acontece. O milagre, ele não se explica, o milagre está acima do natural. E Deus quer falar conosco através de milagres, né? Deus quer falar conosco através da palavra de conhecimento, através da palavra de fé, através dos dons de cura, através de operações de milagres e através da profecia. Aí eu disse o seguinte,
que a profecia, o dom de profecia, ele é diferente do dom de palavra de conhecimento e do dom de palavra de sabedoria. E que muitas das vezes a pessoa ela está sendo usada por Deus através da palavra de sabedoria e ela pensa que é um dom de profecia. E não, a palavra de sabedoria é uma palavra de sabedoria. Às vezes ela está sendo usada por Deus através da palavra do conhecimento e ela acha que é da profecia. Qual a diferença, pastor, da profecia, então, para a palavra de sabedoria e para a palavra de conhecimento? É que a profecia, né, a maioria das profecias, quase na sua totalidade, a profecia ela é atemporal. Ela não é para aquele tempo ali, ela é para um tempo específico. Né? A profecia geralmente é para um tempo específico. A profecia geralmente ela é focada em situações específicas. Nós vemos, por exemplo, na Bíblia, por exemplo, a maioria das profecias, elas estavam relacionadas o quê? A nações. Elas estavam relacionadas o quê? A povos. Elas estavam relacionadas o quê? Ao coletivo. Né? Ao coletivo. Então, assim, geralmente, na maioria das vezes, as profecias, elas são o quê? Atemporais. Outra maneira que Deus quer falar comigo e com você é através do discernimento do Espírito. Este talvez seja um dos dons que a igreja mais precisa buscar do Espírito Santo para que Deus fale conosco, para que nós possamos ouvir Deus dessa maneira. Por quê? Porque existem 3 espíritos que agem na terra, né? O Espírito de Deus, o Espírito do homem e o Espírito de Satanás, né? E se eu não tenho discernimento de Espírito, muitas das vezes Deus vai estar falando e eu não vou entender Deus falar. Muitas das vezes a minha alma vai estar falando e eu vou estar achando que é Deus que está falando. E muitas das vezes Satanás vai estar soprando no meu ouvido, né? Ou no seu ouvido, e você vai achar que é a sua mente, que é a sua consciência, ou que muitas das vezes é até o próprio Deus, e você vai ver que aquilo que não tinha nada a ver com Deus. Né? Então nós precisamos muito também aprender a ouvir Deus, deixar Deus falar conosco através do discernimento do Espírito. Né? Nós temos também a variedade de línguas, né? A variedade de línguas. O que é a variedade de línguas? É o falar em línguas, é o falar em mistérios, né? Tem gente que fala assim, falar em línguas estranhas, né? Eu prefiro usar a palavra mistério, falar em mistérios, né? Falar em línguas, né? Por quê? E o que é o falar em línguas? O falar em línguas é falar em um idioma que eu desconheço, né? É você falar em um idioma que você desconhece. E o que isso tem a ver comigo? O que isso vai causar na minha vida? A Bíblia nos ensina que o falar em línguas, ele vai nos edificar diante do Senhor. Então, ele vai me edificar por dentro. Então, por quê? Porque eu vou estar sendo ministrada, né, na língua original dos céus. Então, o falar em línguas, né? Se você não fala em línguas, se você não fala em mistérios, começa a orar ao Senhor, começa a buscar de Deus, começa a falar: Deus, eu quero essa experiência na minha vida, eu quero essa experiência no meu dia a dia, eu quero essa experiência para que eu possa selar, né, o meu viver diário com o Senhor. E você vai ver que Deus vai te agraciar com falar em línguas. Que Deus vai te agraciar de uma maneira poderosa. E que você vai ver que o falar em línguas, ele traz o quê? Uma edificação pessoal. Muitas das vezes a linha, né, que separa, né, a religiosidade, né, do verdadeiro propósito do reino de Deus, é uma linha muito tênue, né? E se eu não estiver caminhando, não tiver um discernimento para entender, e se eu não tiver movido pelo Espírito, se eu não entender o som dos céus, a língua dos céus, eu dificilmente vou saber entender o que é religiosidade e o que é reino de Deus, né? O que é propósito de Deus. Então, se você não fala em línguas, começa a buscar de Deus, começa a orar a Deus, começa a falar: Deus, eu quero essa experiência na minha vida. E a cada vez mais, né? Começa a buscar cada vez mais, porque uma das coisas bem interessantes, variedade de línguas, né? Quer dizer que não é só uma língua, né? Quer dizer, são várias
várias línguas que Deus coloca na sua boca para que você possa falar. É maravilhoso, isso é lindo, isso é tremendo. Né? Comece a buscar de Deus, né? Comece a buscar do Senhor, comece a buscar de uma maneira poderosa e sobrenatural. Né? E outro dom, né, muito escasso na igreja hoje, mas que nós temos que buscar, e interessante quando eu estou meditando na palavra, quando eu tenho a paz de Cristo e quando eu estou envolvido, né, com o Espírito Santo dessa maneira bem profunda, né, Deus também nos dá a interpretação de línguas. O que é interpretação de línguas? Né? É trazer para a nossa língua aquilo que está sendo falado em mistério. Aquilo que está sendo falado em mistério, né, é traduzido, no nosso caso, para o português, né, para que nós possamos entender aquilo que Deus está falando para a igreja e para a congregação. Então, nós precisamos entender que Deus quer falar conosco, eu preciso aprender a ouvir Deus através da palavra, eu preciso ouvir Deus através da paz de Cristo e eu preciso ouvir Deus através do Espírito Santo. E Deus está falando. Deus fala, Deus está falando, e Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você. Deus quer falar conosco, só que muitas das vezes nós não paramos. Outra aula que eu dei sobre ouvindo a voz de Deus, muitas das vezes nós estamos tão ativos, nós não paramos para ouvir Deus. Né? Nós damos mais ouvido, queremos mais falar do que ouvir. E nós precisamos entender que nós precisamos parar para ouvir a voz do Senhor. Né? Parar para ouvir a voz de Deus. E assim, eu quero falar, só para finalizar, sobre um dos personagens da Bíblia, Abraão. E Abraão teve vários momentos da vida dele que retrata tudo isso que nós estamos falando, né? Abraão, ele estava peregrinando juntamente com seus irmãos e o seu pai, né? Em direção a Canaã. E chega na cidade de Harã, algo acontece e Deus fala com Abraão ali. Né? Então, a primeira vez que Abraão ouve a voz de Deus. E quando Abraão ouve a voz de Deus, Deus fala assim: Abraão, sai do meio da tua parentela, do meio dos teus parentes, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Nota-se, primeira coisa que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: Deus não revelou para onde Abraão iria. Né? Deus só falou: vai para uma terra que eu te mostrarei. Por quê? Porque na maioria das vezes Deus não vai te revelar tudo de uma vez. Deus não vai revelar tudo de uma vez para mim. Né? Mas então a primeira vez, tá? Gênesis capítulo 12, primeira vez que Abraão ouve a voz de Deus. E Deus fala com ele: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. Né? Só que ele leva com ele o quê? O sobrinho dele. O sobrinho dele. Ou seja, ele ouviu a voz de Deus, mas ele não entendeu completamente a voz de Deus. Então, aqui eu quero que você entenda o seguinte: o ouvir e o entender eles caminham juntos. Se eu ouço algo e se eu não entendo aquilo que eu ouvi, né, aquilo vai provocar algo dentro de mim que vai travar minha vida ou vai fazer com que eu não venha viver as promessas do Senhor. Né? Então, ele vai com ele, com Ló, leva Ló com ele, e de repente nós vemos, enquanto Ló estava com Abraão, Deus falando com Abraão. Por quê? Porque algo estava errado ali. Algo precisava ser consertado. Às vezes nós queremos que Deus fale com a gente, mas a nossa vida tem algo que precisa ser consertado. Enquanto nós não consertarmos aquilo que precisa ser consertado, né, Deus se cala. E o problema é que, às vezes, quando o negócio é com a gente, nós vamos lutando com a nossa razão e não damos o braço a torcer. Não damos o braço a torcer. Então, depois que esse negócio começou a gerar confusão, né, eles prosperavam, eles estavam caminhando juntos, e de repente os pastores de Ló começam a discutir com os pastores de Abraão.
discutiam por causa da pastagem para o gado, porque não estava alimentando o gado direito. De repente, Abraão vê aquilo, chama Ló e fala assim: Ló, nós precisamos separar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Abraão tinha o direito de escolha porque ele era o patriarca, mas mesmo assim, ele cede o direito de escolha para Ló. E Ló olha para as campinas do Jordão, e um lugar mais fértil, um lugar mais com a pastagem melhor, e ele fala assim: não, eu vou para as campinas do Jordão, e ele vai para a cidade de Sodoma e Gomorra. Interessante aí, depois daí, você vê Deus falando com Abraão de novo. Primeira coisa que eu quero que você entenda, né? Para que eu possa ouvir a voz de Deus, né? Eu preciso alinhar a minha vida com o Senhor. Porque tem muita gente por aí, não é que Deus não falou com eles, Deus fala. Deus, não conta das vezes, Deus fala com a pessoa, só que qual que é o problema? A pessoa não entende aquilo que Deus falou. Ou entende pela metade, né? O que Abraão fez? Abraão entendeu pela metade aquilo que Deus está falando com ele. Né? E isso acontece muitas das vezes conosco, né? Às vezes a gente entende pela metade, né, aquilo que Deus fala com a gente, né? Outra coisa que aconteceu nesse meio tempo que ele leva Ló e Deus não estava falando com ele, né? Ele desce para o Egito. Ele desce para o Egito. E ali no Egito, o que acontece? As coisas começam a dar errado. Ele começa a falar que a esposa dele é irmã dele. Ele começa, e vem a ira de Deus, então, sobre o rei do Egito. Né? E o rei do Egito fica tão apavorado com aquilo que quando ele fica sabendo, ele fala embora, e tudo que Abraão tocou, que ele tinha dado a Abraão, fala assim: não, pode levar. E Abraão saiu, né, do Egito cheio de servos, cheio de servas, com riquezas. Só que dentre os servos e as servas, tinha uma serva em especial chamada Agar. E lá na frente nós vemos que, né, o problema que ela dá também novamente. Né? Então, veja bem, né, o que estava acontecendo aqui? Né? Abraão ouviu a voz de Deus? Ouviu, só que ouviu pelas metades. Né? Ele não entendeu. Né? E isso acontece muitas das vezes na igreja, isso acontece muitas das vezes conosco. É por isso que nós precisamos estar alinhar nossa vida com a palavra, alinhar nossa vida com a paz de Cristo e alinhar nossa vida com o Espírito Santo. Porque se eu começo a alinhar a minha vida nesses 3 pontos, eu começo a não só ouvir a voz de Deus, mas entender. Né? Veja bem, no capítulo 15 de Gênesis, Deus fala de novo com Abraão, porque agora largou Ló e ele estava no centro da vontade de Deus. E Deus fala o seguinte: Abraão, né, traz a promessa do filho. Não, você vai ser pai de nações. Não sei o que começa a falar com Abraão. E o que Abraão começa a... Ele ouve a voz de Deus, só que novamente não entende aquilo que Deus está falando. E ele vai e leva para Sara, até então era Sarai, né? Que não entende também. Ah, Deus vai nos dar um filho? Vai. Então ela pega a serva dela, uma egípcia, que foi agregada ao servo de Abraão, quando Deus não estava falando com ele, porque ele estava com Ló, ele desce para a terra do Egito. Leva os servos, e dentro dos servos estava Agar. E agora ele pega aquela escrava, ela se deita com Abrão, e eles têm um filho chamado Ismael. Novamente, Abrão ouve a voz de Deus, mas não entende a voz de Deus. Não entende a voz de Deus. E nós temos, até nos dias de hoje, existe problema no Oriente Médio por causa de um homem que não ouviu a voz de Deus. Aí eu te pergunto, quanto tempo Abraão, né, ou Abraão já não está nos nossos dias? Mas o resultado daquele ato que foi cometido, né, ali com Agar, está nos nossos dias até nos dias de hoje. Então, o fato de eu ouvir a voz de Deus, mas não entender aquilo que Deus está falando,
né? Não, ou entender pela metade, né? Isso pode custar muito caro para nós. Isso pode custar muito caro para cada um de nós. Então nós precisamos desenvolver, né, os nossos ouvidos para ouvir nitidamente a voz de Deus, né? Para ouvir nitidamente a voz do Senhor. Quando Abraão, ele aprendeu isso a duras penas, né? Quando chega no capítulo 22 do livro de Gênesis, nós vemos talvez o momento que mais Abraão poderia duvidar de Deus. E nesse momento ele não duvida. Nesse momento ele entende completamente aquilo que Deus está falando. Quando Deus fala o seguinte, Abraão, né, perguntou se ele amava, falou que eu amava, então ele falou assim, então eu quero o seu filho, o seu único filho, Isaque. Vai na terra de Moriá e sacrifica ele como oferta de holocausto. E a oferta de holocausto não era só matar o sacrifício, era matar o sacrifício e queimar o sacrifício. Então o que Deus estava sugerindo era o seguinte, Abraão, você vai para a terra de Moriá, você vai fazer um altar, você vai colocar o seu filho no altar, você vai matar o seu filho, você vai queimar o teu filho em oferta a mim. Nesse momento, Abraão ouviu Deus e entendeu Deus. Ele fez da maneira que Deus falou para ele fazer. E o que aconteceu? Ele matou o filho? Não. Por quê? Porque as bênçãos do Senhor, né, elas não acrescentam dores, né? As bênçãos do Senhor, elas vêm só para somar nas nossas vidas. Então, muitas das vezes, nós obedecemos a Deus pela metade. E causa, né, um problemão na nossa vida. Mas quando eu obedeço, eu ouço, né, e entendo aquilo que Deus quer que eu faça, e obedeço aquilo que Deus quer fazer, e que forma o triângulo, né, ouvir, entender e obedecer, né? Quando eu ouço, entendo e obedeço, não tem como a minha vida não ser abençoada. Quando você ouve, entende e obedece, não tem como a sua vida ser abençoada. Então você que está me ouvindo nessa noite, entenda esse triângulo: ouvir, entender e obedecer. Se você ouve, entende e obedece a palavra de Deus, Deus pode mudar a tua vida. Se você ouve, entende e obedece a palavra de Deus, o Senhor pode te curar. Se você ouve, entende e obedece a palavra de Deus, o Senhor pode derramar sobre a tua vida dons espirituais de uma maneira poderosa e sobrenatural. Então, a partir de hoje, entenda uma coisa. A palavra de Deus, ela tem que ser prioridade na minha vida, na tua vida. Tem que ser uma necessidade, da mesma maneira que nós temos as nossas necessidades fisiológicas, né? Comer, beber e tal, né? Necessidades do corpo, nós precisamos ter a necessidade espiritual, que é comer e beber da palavra do Senhor. Né? Comer e beber da palavra do Deus Todo-Poderoso. Né? Nós precisamos também ter a paz de Cristo. Não a paz dos homens, a paz de Cristo. Né? A paz de Cristo. Porque a paz de Cristo, ela vai fazer com que eu enfrente os momentos difíceis, né? Com equilíbrio, com tranquilidade, sem me lançar em um mar de ansiedade, né? E através do Espírito de Deus. Deus quer fazer da minha vida e da tua vida uma extensão dos céus. Deus quer fazer da minha vida e da tua vida algo que venha transformar não só as nossas vidas, mas aquelas vidas que estão em nossa volta. Amém? E eu quero finalizar, né, essa aula com o mesmo texto que eu comecei, Colossenses 3:2, que diz o seguinte: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Amém? Feche os teus olhos. Eu quero orar por você para que o Deus Todo-Poderoso venha nos capacitar, né, para caminhar com Ele. Feche os teus olhos na tua casa. Senhor Deus Todo-Poderoso,
A tua palavra foi lançada, a tua palavra foi como uma flecha, alcançou cada coração, cada vida. E nesse momento, meu Deus, eu quero pedir ao Senhor que nos ensine a ouvir a tua voz. Que nos ensine a ouvir a tua voz de uma maneira que nós não venhamos a ouvir sem entender, mas que nós possamos ouvir, entender e obedecer a tua voz. Para isso, Senhor, eu peço ao Senhor que nos fale através da tua palavra, nos fale através da paz de Cristo e nos fale, Senhor, através do teu Espírito Santo, porque nós precisamos de ti. Senhor, nós não podemos ficar confusos no propósito, nós não podemos ficar confusos naquilo que o Senhor tem para nós, nós não podemos ser levados a todo tipo de doutrina, mas o que nós queremos nessa noite é que nós venhamos a manter os nossos pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas da terra. E para isso, Senhor, só existe uma maneira. Nós precisamos aprender a ouvir a tua voz. Por isso, Senhor, fala. Fala que os teus filhos ouvem. Fala, Senhor, porque existe uma multidão querendo ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Existe uma multidão que quer ouvir a tua voz. Por isso, Senhor, nesta noite, nós queremos treinar os nossos ouvidos. E nesse momento, que a graça do Senhor seja sobre nós. Amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus possa abençoar a tua vida.